episódio de hoje, você pode estar orando e sendo manipulado ao mesmo tempo. Você já orou e mesmo assim se sentiu pior depois? Talvez sua oração esteja sendo manipulada. E se eu te dissesse que enquanto você clama a Deus, uma força invisível, sorrateira e sombria, está distorcendo suas palavras, infectando sua fé e alimentando o inferno com a sua própria dor? Sim, existem orações que não sobem. Existem vozes que respondem, mas não são de Deus. Quantas vezes você já chorou, se ajoelhou e em vez de alívio sentiu peso, angústia, vazio? E se tudo isso for um campo de manipulação espiritual, onde você é apenas mais uma peça sendo controlada? Essa guerra não está fora, ela está na sua mente, e o inimigo não precisa roubar sua fé, ele só precisa corromper sua intenção. Palavras bonitas não salvam, se o coração estiver sendo conduzido por engano. O diabo não se importa que você ore, ele só quer que você ore com medo, com culpa, com emoção desgovernada, porque a fé emocional chora, mas não vence. E talvez, sem perceber, você já esteja sendo manipulado enquanto acredita estar falando com o céu. Mas agora, chegou a hora de abrir seus olhos, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Se você sente que essa mensagem está te alcançando, não ignore, porque enquanto muitos estão sendo enganados nas suas próprias orações, poucos estão despertando para a verdade oculta por trás do silêncio de Deus. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso pode ser um sinal de alerta, um aviso do alto. O inimigo quer o controle da sua mente e vai usar até sua fé contra você. É por isso que você precisa estar entre os que enxergam o invisível, os que discernem o espiritual, os que não se deixam seduzir por emoções vazias, mas lutam com fé inteligente e vigilância constante. Esta série vai te armar espiritualmente como nunca antes. Mas para que essa mensagem chegue a outros que estão sendo manipulados sem saber, você precisa agir agora. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso não é só mais um vídeo, é uma missão, porque os próximos minutos vão expor o que muitos não têm coragem de dizer. Você está se aproximando de Deus? Ou de uma voz disfarçada que te afasta dele sem você perceber? Porque há orações que não conectam com o céu, mas com o engano. Milhares estão orando por libertação, mas estão cada vez mais presos, mergulhados numa fé emocional, manipulável, que responde sentimentos e não revelações. O campo de batalha é a mente, e o inimigo sabe disso melhor do que ninguém. Ele se infiltra em pensamentos, sussurra com sutileza, usa até versículos distorcidos para parecer espiritual. Mas por trás de algumas respostas, há armadilhas. Por trás de alguns sinais, há distrações criadas pelo inferno. O diabo não precisa tirar sua Bíblia, ele só precisa transformar sua oração em repetição sem direção, seu louvor em performance, sua fé em emoção passageira. Enquanto você ora por paz, ele planta ansiedade. Enquanto você jejua por libertação, ele te prende em autopunição. Você já se perguntou quantas vozes estão ecoando dentro da sua mente enquanto você ora? Nem toda resposta que acalma é libertadora. Algumas são apenas sedativas espirituais para te manter cativo. Comenta aqui embaixo. Você já orou com fé e se sentiu mais sufocado depois? Talvez essa seja a prova de que há algo agindo no invisível. Algo que não quer que você desperte. E o que eu vou te mostrar agora vai abrir uma ferida antiga, mas também pode ser o começo da sua libertação. O que você vai descobrir agora pode redefinir sua guerra espiritual para sempre. O diabo não precisa tirar sua oração, ele só precisa desviar sua intenção. Ele sabe que se conseguir contaminar a origem do seu clamor, ele já venceu. Ele não impede você de orar, ele apenas empurra sua oração para o lugar errado. E o mais assustador, ele faz isso usando o que você sente. Ele manipula emoções, desejos e até a sua fé para parecer que é Deus falando. Quantas decisões você tomou achando que era direção divina e no fundo era só carência, medo, necessidade de aprovação? Você não estava ouvindo Deus, estava ouvindo o reflexo da sua dor. É assim que o engano começa, com sussurros que confortam mas nunca libertam. Na guerra espiritual,
O inimigo não invade, ele seduz. Ele não chega com correntes, ele chega com alívio, mas um alívio falso, que embriaga a alma e paralisa o espírito. A oração contaminada é uma das armas silenciosas do inferno, porque ela mascara o aprisionamento com aparência de comunhão. E muitos estão vivendo isso agora mesmo, orando, clamando, jejuando e sentindo que Deus está distante. Mas e se não for Deus que está longe? E sim você que está ouvindo a voz errada? Comenta aqui embaixo. Você sente que sua oração tem sido ouvida ou distorcida? A resposta pode te assustar. E o que vem agora vai revelar por que tantos estão sendo enganados dentro da própria fé. Vivemos a geração da oração emocional. Muita lágrima, pouca transformação. Gritam, choram, tremem, mas continuam escravizados pelos mesmos pensamentos, pelos mesmos vícios, pelos mesmos sentimentos que roubam a fé verdadeira. A emoção é volátil, explosiva, cega. É por isso que tantos desistem, mesmo depois de orar tanto, porque estão orando com o coração e não com o espírito. Estão buscando consolo, não direção, e nessa busca desesperada por sentir algo, acabam se tornando presas fáceis para o engano espiritual. A fé emocional alimenta o inferno, porque ela se move pelo que vê, pelo que sente, pelo que deseja, não pelo que crê. E o diabo sabe disso. Ele não precisa roubar sua oração. Ele só precisa inflamar suas emoções. Ele te dá um arrepio e chama de presença. Ele te dá uma resposta rápida e chama de milagre. Mas nada muda, nada cura, nada liberta. O mesmo ciclo volta, a mesma angústia cresce, a mesma sensação de que Deus está em silêncio, enquanto na verdade você está cercado por vozes que te mantêm cativo. Escreve aqui nos comentários. Você já sentiu que orava, mas não saía do lugar? Talvez você esteja numa prisão espiritual invisível, e só quem enxerga além da emoção consegue sair, porque o que está prestes a ser revelado vai expor o disfarce mais sutil do inimigo. Nem toda voz que você ouve em oração vem de Deus. Algumas vozes imitam, outras seduzem, e há aquelas que falam exatamente o que você quer ouvir, só para te manter cativo. O diabo sabe que o maior campo de manipulação não é o corpo, é a mente. Ele não quer impedir sua oração. Ele quer estar presente nela, influenciando suas palavras, distorcendo seus pedidos e plantando desejos mascarados de fé. A oração emocional pode virar manipulação espiritual se não for feita com discernimento. E é aí que muitos se perdem, porque confundem consolo com direção, confundem presença com emoção, e não percebem que estão sendo guiados por sentimentos, não pelo espírito. O inimigo não se disfarça com gritos ou ataques visíveis. Ele sussurra, consola, aconselha. Ele fala como se fosse o próprio Deus. Usa sua dor como canal, seus traumas como ponte. E quando você menos espera, está orando com fervor, mas seguindo uma voz que te afasta cada vez mais da verdade. Você acha que está sendo guiado, mas na verdade está sendo hipnotizado espiritualmente. Comenta aqui. Você já teve dúvidas sobre a origem daquilo que ouviu em oração? Se sim, você precisa ouvir o que vem agora, porque talvez a sua fé esteja sendo alimentada por uma mentira disfarçada de luz. Jeremias 17:9 revela uma verdade que muitos ignoram. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e mesmo assim, é ele que guia a maioria das orações. O coração é frágil, vulnerável, manipulável. Ele sente, mas não discerne. E quando você ora com o coração, mas sem vigilância, você se torna um alvo fácil. A fé emocional abre brechas, e é exatamente por essas brechas que o inimigo entra. Ele não precisa destruir sua fé, ele só precisa torná-la rasa, sentimental, dependente de sensações. Uma fé que chora, mas não enfrenta, que se emociona, mas não vence. A fé racional protege, porque ela pensa, ela pesa, ela discerne. Ela não se entrega ao primeiro arrepio, à primeira palavra doce. Ela questiona: isso vem de Deus? Ou foi projetado para me agradar? E essa pergunta, por si só, já é uma arma espiritual, porque o inferno se alimenta da fé inconsequente, da oração distraída, do clamor emocional que não busca verdade.
só consolo. É por isso que tantos que oram com sinceridade ainda vivem em cadeias invisíveis, porque enquanto estão de joelhos, o coração está exposto, e o inimigo sabe exatamente como falar com ele. Comenta aqui: você já sentiu que sua fé estava sendo manipulada pelas suas próprias emoções? O que vem a seguir vai mostrar como o diabo transforma sentimentos em correntes, e como quebrar isso antes que seja tarde. Ela se chamava Ana, uma mulher comum, cheia de fé, mas também cheia de dores que ninguém via. Todas as noites ajoelhava-se ao lado da cama com lágrimas nos olhos, pedindo a Deus uma única coisa: paz. Mas quanto mais ela orava, mais pesada se sentia. Um aperto no peito que não passava, uma angústia que crescia silenciosamente dentro dela, como se suas próprias orações estivessem abrindo portas para o caos, e não para o alívio. Ana pensava que aquilo era um teste divino, que precisava orar mais, sentir mais, insistir mais, mas o que ela não sabia era que sua oração não estava sendo guiada pela fé, e sim por carência. Ela não queria ouvir Deus, queria sentir algo que a fizesse esquecer sua dor, queria sinais, arrepios, emoções, qualquer coisa que a fizesse acreditar que estava tudo bem. E foi nessa busca desesperada por um alívio imediato que sua mente se tornou vulnerável. Vozes suaves começaram a surgir, trazendo falsas promessas, palavras bonitas, porém vazias. Ela achava que estava sendo ouvida, mas estava sendo manipulada. Comenta aqui: você já sentiu que sua busca por paz só te afundava mais? O que você vai ver agora pode revelar que o que você chama de oração talvez tenha sido a armadilha que o inimigo usou para te calar espiritualmente. Você ora e não muda. Por quê? Porque o diabo está manipulando sua mente com sentimentos disfarçados de fé. Ele não precisa interromper a sua oração. Ele precisa apenas transformar o propósito dela. A intenção que começa pura, sincera, logo é contaminada com medo, culpa, autopiedade. E quando você ora, com medo, com culpa, com desespero, o inimigo está te ouvindo também. Ele se alimenta da vulnerabilidade da alma ferida. Ele espera você ajoelhar, não para impedir, mas para influenciar. Ele semeia pensamentos enquanto você clama, insinua mentiras enquanto você pede respostas. Você acha que está falando com Deus, mas na verdade, está apenas desabafando com o inimigo disfarçado de consolo. E a armadilha é sutil. Quanto mais você ora, mais ansioso fica. Quanto mais busca, mais distante se sente. Você passa a crer que é culpa sua, que Deus te abandonou. Mas o que realmente aconteceu foi que a guerra pela sua mente foi vencida por quem sabe como usar a fé emocional como corrente. É nesse ciclo que muitos desistem, pensando que a fé não funciona. Mas a verdade é que sua fé foi sequestrada e usada contra você. Comenta aqui: você já sentiu como se estivesse orando e sendo vigiado ao mesmo tempo? Se sim, o que vem a seguir vai expor a origem dessa presença estranha. E talvez ela nunca tenha vindo do céu. Está na hora de você orar com consciência, rejeitar as vozes que usam o nome de Deus, mas afastam você dele, porque nem toda palavra que soa santa é verdadeira. Existem sussurros que parecem conselhos divinos, mas são comandos do inferno, disfarçados de revelação. O diabo sabe que a mente fraca busca alívio, não direção. E por isso ele te entrega exatamente o que você quer ouvir: promessas doces, atalhos espirituais, justificativas para permanecer do mesmo jeito. É por isso que você precisa parar de orar apenas com o coração e começar a usar a palavra. Use a palavra, não a emoção. Ore com autoridade, não com desespero. O Espírito Santo não se move no descontrole. Ele se move na vigilância. E onde há fé racional, há espada. A fé racional corta o engano. Ela cala vozes estranhas. Ela confronta o falso conforto. Porque o verdadeiro Deus não anestesia. Ele desperta. Se sua oração te deixa mais vulnerável, mais sensível, mais perdido, então é hora de se perguntar: quem está alimentando minha espiritualidade? O céu ou outra entidade que aprendeu a falar como o céu? Comenta aqui: você já confiou numa voz e depois descobriu que ela te afastou da verdade?
O que você vai ouvir agora pode ser o alerta que te livrará da oração contaminada, que mantém muitos cativos sem perceber. Se a sua oração não está te aproximando de Deus, mas te deixando mais cansado, confuso, paralisado, então você precisa considerar a possibilidade mais assustadora. Sua conexão espiritual está sendo interceptada. Existe uma guerra silenciosa travada no invisível. Não é barulhenta, mas é fatal. O inimigo não precisa destruir você com gritos ou tempestades. Ele faz isso com sutilezas. Ele sabe que basta desviar um grau da rota para que, no final, você esteja milhas longe da verdade. E o lugar onde ele mais ataca é onde você se sente mais vulnerável, na oração. Enquanto você fecha os olhos, abre o coração e expõe sua alma, ele observa, insinua, se infiltra, não interrompe. Ele participa. Ele te oferece uma paz que não transforma, um consolo que te acomoda, uma direção que te isola. E tudo isso usando o que você sente como base. Essa série vai mudar sua forma de orar e vencer, porque está te ensinando a blindar a mente, a discernir o invisível e, principalmente, a reconhecer quando sua fé está sendo manipulada. Comenta aqui, você já teve a sensação de que alguém ou algo estava escutando sua oração, mas não era Deus? No próximo vídeo, eu vou te mostrar os 3 sinais que provam que sua oração está sendo interceptada pelo inimigo. E talvez você já esteja vivendo um deles agora. Eu tenho certeza que você foi impactado por esse vídeo. Essa mensagem não veio à toa. Ela foi direcionada para você. Algo dentro de você está despertando. E agora não tem mais volta. Você já começou a enxergar o que muitos ainda estão ignorando. E se você chegou até aqui, e eu sei que você chegou, é porque algo mais forte te prendeu até o fim. Então agora se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem com quem está sendo enganado dentro da própria fé. Comente aqui embaixo. Minha mente é um campo de batalha, mas eu escolho lutar com discernimento. Esse comentário é um ato profético. É uma declaração de que você está acordado, vigilante e pronto para orar com autoridade, não mais com desespero. Nos próximos vídeos, vamos expor ainda mais verdades ocultas que têm mantido cristãos aprisionados em falsas orações. E você vai estar pronto para cada revelação. Você está exatamente no ponto certo. Sua mente já começou a ser alinhada com a verdade. Mas o que vem agora vai elevar sua visão espiritual para um novo nível. No próximo vídeo, eu vou te revelar os 3 sinais claros de que sua oração está sendo interceptada e como identificar cada um com precisão espiritual. Esses sinais não são óbvios, mas uma vez que você enxerga, você nunca mais volta ao mesmo estado espiritual. É como tirar a venda dos olhos. Prepare-se para ver o invisível com clareza, porque agora você não apenas ora, você combate. E quem combate com consciência vence. Seu próximo passo já está traçado, e eu estarei aqui para te conduzir por ele. Próximo episódio. O silêncio de Deus não é rejeição, é treinamento.